Olá! Hoje estou trazendo para vocês um assunto que pesquisei porque sempre tive curiosidade de saber como foi a trajetória do Brasil desde o descobrimento até o Império. Há muita confusão com relação a esse entendimento, porque a história do Brasil se mistura com a de Portugal em vários momentos e com isso ficam lacunas a serem preenchidas. Bom, consegui fazer essa ligação e entender melhor a história do Brasil antes de sua independência. O vídeo tem um pouco mais de 40 minutos, mas vale a pena pegar esse conhecimento. Bem, acabo sempre falando a mesma coisa, não se esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube. Na verdade, isso é para quem ainda não se inscreveu, e eu agradeço os que me acompanham. Vamos ver o vídeo? Para se falar do Brasil colonial, é necessário antes mostrar o que aconteceu para que ele se tornasse colônia de Portugal no ano de 1500 pela descoberta de Pedro Álvares Cabral. Acadêmicos do conhecimento têm em seus registros que a origem de toda essa história ocorreu porque a Terra naturalmente chegava a um momento onde a humanidade deveria tomar posse oficialmente de todos os continentes habitáveis, para que tivesse um potencial maior, dando espaço ao progresso tecnológico. Com certeza, Portugal teve essa missão pelo desenvolvimento da navegação promovida por Henrique de Aves, nascido em março de 1394, no Porto, Reino de Portugal. Ele era o quinto filho de Dom João I, rei de Portugal, fundador da dinastia de Aves. A história daquele tempo registra que o infante Dom Henrique de Sagres, como ficou conhecido, com 20 anos convenceu seu pai a organizar uma campanha para conquistar a cidade de Ceuta, localizada junto ao Estreito de Gibraltar, na entrada do mar Mediterrâneo. Algum tempo depois, já em 1415, a cidade foi conquistada e essa façanha garantiu ao Reino de Portugal o controle das rotas marítimas entre alguns reinos do Mediterrâneo, a comercialização de especiarias vindas da Ásia e o Oceano Atlântico. Segundo historiadores, as cruzadas trouxeram um grande aprendizado sobre a realidade marítima para o reino português. Isso porque os portugueses amealharam a tecnologia e o conhecimento empregado pelos árabes nas navegações. Nesse contexto, fortalecidos pela ação de Henrique de Sagres, construíram naus e caravelas fortes e seguras e desenvolveram cartas náuticas com boa aproximação da realidade. A historiografia tem em seus arquivos que no século XV, o Reino de Portugal e o de Castela, uma antiga monarquia ibérica que hoje compõe grande parte da Espanha, eram considerados os mais poderosos, e isso pela grande frota naval portuguesa, pioneira na navegação, e a de Castela, composta algumas décadas depois. Parece que esses dois reinos tinham a missão do desbravamento das terras do mundo em prol do progresso do planeta. Entre os mais famosos exploradores que promoveram importantes descobertas neste período, destacam-se o português Bartolomeu Dias, que em suas explorações pela costa africana chegou ao Cabo da Boa Esperança em 1487, no confronto entre o Oceano Atlântico e o Índico. O genovês Cristóvão Colombo, pelo descobrimento da América Central em 1492. O português Vasco da Gama, pela exploração do caminho marítimo para as Índias em 1498. Américo Vespúcio, nascido em Florença, fez muitas viagens exploratórias pelo Oceano Atlântico, ficando muito popular pelas narrativas de suas excursões, somadas ao grande conhecimento de cartografia. A nomeação do novo continente como América teria sido feita em sua homenagem. Historiadores dos acontecimentos da época escreveram que em janeiro de 1500, Vicente Yanes Pison, oriundo de Palos de la Fronteira, no Reino de Castela, teria aportado em local hoje Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, no Brasil, mas não houve uma comprovação satisfatória, ou talvez tenha havido um entendimento em relação ao Tratado de Tordesilhas, que será visto mais à frente. Assim, em abril de 1500, o português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e, no período de 1519,
A 1522, o português Fernão Magalhães, a serviço do Reino de Castela, partiu de Sevilha, passando pelo que seria no futuro o Rio de Janeiro, contornando o Estreito de Magalhães, mais adiante, nome dado em sua homenagem, no extremo sul da Argentina, atravessando o Oceano Pacífico, chegando às Filipinas. Continuou a sua navegação pelo Oceano Índico até o Cabo da Boa Esperança, retornando ao ponto de partida pelo Oceano Atlântico até o Reino de Castela. Voltando ao descobrimento da América Central, analistas da literatura histórica relataram que Cristóvão Colombo fez esta descoberta financiado pela coroa de Castela, o que deu para este reino a supremacia de todo esse território. Entretanto, pela contestação portuguesa, as pretensões castelhanas, tornou-se necessário uma divisão da zona de influência entre Portugal e Castela, no intuito de evitar futuros conflitos entre as duas coroas. Assim, em 1494, foi assinado sob a égide papal o Tratado de Tordesilhas, que firmava a divisão do mundo das terras descobertas e por descobrir entre as duas potências navais da época fora da Europa. Segundo estudiosos da historiografia da época, o Tratado de Tordesilhas definia como linha de demarcação o meridiano a 370 léguas marítimas a oeste das ilhas de Cabo Verde, naquele tempo, terras portuguesas. Essa metragem seria de aproximadamente de 2.000 quilômetros. Levando-se em conta a curvatura da Terra, essa linha estaria passando próximo à cidade hoje de Belém, no Pará, ao norte, e à costa de Santa Catarina, na altura da atual cidade de Laguna, ao sul. A outra linha meridional de marcação localizava-se na vizinhança das Filipinas, do outro lado do mundo. Para melhor entendimento, os meridianos representam linhas verticais imaginárias entre o Polo Norte e Sul, que têm a função de prover distâncias longitudinais no sentido da linha do Equador. Indubitavelmente, com esse tratado, Castela ficou com o domínio da comercialização das especiarias das Américas e Filipinas, com exceção das terras a leste do meridiano demarcado. A Portugal coube essa grande área de terra das Américas e o domínio das costas do continente africano até as Filipinas. Na verdade, essa exploração a terras antes descobertas, feita pelos reinos de Portugal e Castela, traziam-lhes grandes cifras, o que os tornava mais poderosos, pela riqueza que amealhavam. Pesquisadores da história relataram que, a partir destas descobertas, na mesma época, a Europa começou a se expandir pelas Américas e por todo o mundo. Essa expansão se deu não só pelo desenvolvimento do comércio pelo mundo, mas também em função de uma nova fase evolutiva, formando países que, aos poucos, foram tomando vulto e compõem hoje nações importantes no desenvolvimento tecnológico, cultural e religioso. Uma vez mostrada a trajetória das descobertas naquele período, pode-se detalhar mais a do Brasil. Definida a rota marítima do caminho para as Índias e, consequentemente, para todos os países da costa da Ásia Oriental, os preços de todos os produtos comercializados tiveram uma certeira baixa devido à concorrência com o comércio existente antigo, contribuindo para o desenvolvimento comercial na Europa. Segundo os historiadores, o sucesso dessa nova rota ocasionou um aparelhamento de outra frota para a Índia, pedido por Dom Manuel I, rei de Portugal, por essa época. A partir daí, decidiu mandar uma expedição por mar para explorar o novo caminho. Em 9 de março de 1500, saíram de Lisboa 13 embarcações entre naus e caravelas que constituíram a esquadra sob o comando de Pedro Álvares Cabral. No percurso da viagem, devido ao mau tempo e talvez a desconfiança de encontrar terras mais a oeste, a frota afastou-se da costa africana. Em 22 de abril do mesmo ano, procurando seu rumo, avistaram terras desconhecidas com uma relevante elevação em forma de pico, que aparentavam de início ser uma ilha. Aportaram por ali, seguiram até a praia, acontecendo o primeiro contato com os índios pacíficos ali encontrados. 4 dias depois, foi oficializada a primeira missa em terra firme. Inicialmente, Cabral batizou o lugar de Monte Pascoal. Atualmente, Porto Seguro, no estado da Bahia.
A princípio, a nova terra foi chamada pelos portugueses de Ilha de Vera Cruz. Após a oficialização da descoberta pelo envio da carta de Pero Vaz e Caminha, escrivão da frota, ao rei de Portugal, e tomar posse das novas terras para a coroa portuguesa, em 1º de maio, Pedro Álvares de Cabral retomou a sua viagem com rota para as Índias. Pesquisadores da história do Brasil descreveram que em 1500 a costa oriental da América do Sul era habitada por um número expressivo de índios, de norte a sul do território. A população indígena era fragmentada por grandes comunidades nativas formadas por grupos étnicos. Os tupi-guaranis foram encontrados nas regiões litorâneas do sul e sudeste. Os tupiniquins viviam na altura dos atuais estados da Bahia e São Paulo, neste último, no litoral. Os tupinambás, entre outras etnias, habitavam duas regiões, as costas do atual território baiano e as costas do Rio de Janeiro a São Paulo. Com isso, naturalmente, no contato com o colonizador, começou a haver certa influência nos processos agrícolas da caça, da pesca, da alimentação e até dos costumes, entre outros. Isso acabou ocorrendo no luso brasileiro que nascia e no europeu que se fixava na nova terra. Acadêmicos da historiografia têm em seus registros que, em maio de 1501, o rei Dom Manuel mandou uma expedição para o Brasil sob a chefia de Gonçalo Coelho, constituída por 3 naus. O objetivo era investigar a potencialidade econômica da nova terra e explorar a recém-descoberta costa. Na missão encontrava-se Américo Vespúcio para fazer a cartografia do local. Em agosto, chegaram ao Cabo de São Roque, no litoral do atual Rio Grande do Norte, e um mês depois avistaram uma proeminência rochosa na localidade, a qual mais tarde daria o nome de Pernambuco, batizando-a de Cabo de Santo Agostinho. Em novembro do mesmo ano, passaram por uma enseada, denominando-a de Baía de Todos os Santos. 2 meses depois, entraram em outra foz, achando que se tratava de um rio. Mas, na verdade, era uma baía. Como era o primeiro mês do ano de 1502, chamaram-no de Rio de Janeiro. No mesmo mês, chegaram ao ponto localizado no extremo sul do atual estado de Santa Catarina, limitado pelo Tratado de Tordesilhas. Logo, prosseguiram rumo ao Rio da Prata. Em 1503, retornaram à nova terra para outras explorações. Tendo certeza de que não era uma ilha, mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Mais tarde, em 1511, já formada uma colônia pelos portugueses, descobriram muitas árvores compostas por uma madeira vermelha chamada pau-brasil. A madeira produzida se tornou o principal produto de exportação e, em referência a ela, alguns anos depois deram o nome à terra de Brasil. Analistas da literatura histórica certificam que o pau-brasil fazia parte da densa Mata Atlântica a partir do extremo nordeste, no Rio Grande do Norte, até o Rio de Janeiro. Na verdade, Pernambuco foi o local de maior incidência desse tipo de árvore. Indubitavelmente, a primeira atividade econômica dos colonos portugueses da recém-descoberta terra de Santa Cruz foi o corte do pau-brasil para a obtenção de sua madeira vermelha, para ser aproveitada na marcenaria, na confecção de móveis finos. Sua resina, extraída para utilização pela indústria têxtil europeia, era uma alternativa aos corantes devido à sua qualidade superior na produção de tecidos de alto padrão. Acadêmicos da historiografia expuseram que, para explorar a madeira do pau-brasil, o reino português adotou a política de oferecer a algumas pessoas de posses concessões de exploração do pau-brasil, mediante a certas condições. Tais cidadãos deveriam mandar suas embarcações para a colônia portuguesa e se instalar lá no limite de 300 léguas da terra, construindo fortalezas nesses perímetros, mantendo-as por 3 anos. Do que transportassem para Portugal, não pagariam nada no primeiro ano. No segundo, pagariam 1/6 de sua produção e na terceira temporada anual, 1/5. De acordo com a história, Fernão de Noronha, mais conhecido como Fernão de Noronha,
foi um português cristão novo, rico empreendedor, comerciante e armador. Era representante do banqueiro Jacob Fugger na Península Ibérica. Juntamente com outros cristãos novos, obteve do reino português um contrato para a exploração do pau-brasil desde os primeiros anos do descobrimento até 1511. Historiadores da temática daquele tempo expuseram que até 1530 o contato dos portugueses com o Brasil limitou-se a estas rápidas expedições para a coleta e transporte do pau-brasil e também para patrulhar as costas da Nova Terra. Só que o litoral brasileiro era também visitado por corsários e aventureiros estrangeiros e principalmente rivais europeus, principalmente franceses, que passaram a frequentar a costa brasileira para contrabandear a madeira. Devido à ameaça francesa, Dom João III, na época rei do Reino de Portugal, designou Martim Afonso de Souza, um nobre militar e administrador português, para comandar uma expedição ao Brasil, fundando a Vila de São Vicente em 1532. Levou para a colônia portuguesa um regimento para expulsar os franceses da costa brasileira, colocando padrões de posse desde o litoral norte até o sul. Nesse mesmo ano, Dom João III decidiu ocupar as terras brasileiras pelo regime de capitanias, mas por um sistema hereditário. Assim, a exploração passaria a ser um direito de família. Seria dado ao donatário o título de capitão e governador, tendo amplos poderes sobre a região, como fundar povoados e administrar a justiça. Na verdade, esses capitães donatários seriam responsáveis pelo controle e desenvolvimento de vastíssimas regiões, tendo que arcar com as despesas de colonização. Todo esse processo seria então um sistema de capitanias hereditárias. Na verdade, a sua implementação levou 2 anos, só começando em 1534. Nesse contexto, segundo alguns autores, na colônia portuguesa foram criadas 14 capitanias com delimitações longitudinais de diversas larguras com relação à costa leste do Brasil. O limite se deu na linha do Tratado de Tordesilhas. Foram oferecidas por Dom João III a 14 donatários. Bem, depois de algum tempo, restaram ativas apenas as capitanias de Duarte Coelho em Pernambuco, fundando o povoado de Olinda em 1535, sendo esta uma das primeiras cidades do Brasil, e a de Martim Afonso de Souza em São Vicente, que foi a primeira. Estas prosperaram. A apropriação da escravidão indígena pelos colonizadores portugueses ocorria pelas constantes guerras intertribais utilizadas pelos colonos no estabelecimento de alianças que traziam o favorecimento tanto destes quanto dos índios. Havia nisso uma troca em que os colonos, pela proteção aos indígenas, obtinham deles a mão de obra em suas terras. No tráfico atlântico de escravos africanos, os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco, onde a cultura canavieira se desenvolveu com maior intensidade. Segundo a história, a escravidão negreira foi uma tentativa de solução para a falta de braços para a lavoura. Na verdade, o trabalho indígena já era utilizado na extração do pau-brasil. O que aconteceu é que, à medida que os colonizadores aumentavam, cresciam as solicitações de trabalho e ia decrescendo o interesse dos índios pelo pagamento de insignificantes objetos dados pelos colonos pelos serviços prestados. Segundo os historiadores, após o fracasso da implantação das capitanias, em janeiro de 1549, o rei de Portugal nomeou o português Tomé de Souza, um militar e político que tinha na época 45 anos, como primeiro governador-geral do Brasil, para fundar a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. A posição geográfica era estratégica entre as capitanias de Pernambuco e São Vicente, e desse modo a capitania foi expropriada do atual donatário para a coroa portuguesa. Com Tomé de Souza vieram também alguns jesuítas para catequizar os indígenas naturais do Brasil. Entre eles estava o padre Manuel da Nóbrega, na época com 31 anos, formado em filosofia e direito canônico. Tinha entrado na Companhia de Jesus em 1541.
Ela tinha sido criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, que também encontrava-se nesta missão junto com o padre João Aspicueta Navarro e outros. A vida dos jesuítas foi uma necessidade, uma vez que os nativos viviam de forma bastante rude, e assim, com a chegada dos religiosos, puderam ter alguns conhecimentos básicos para ler e escrever. Também os missionários jesuítas começaram a aprender a língua dos índios para que pudessem se comunicar com eles. Assim, os índios, com essas noções básicas, teriam mais facilidades de serem educados e convertidos a partir dos ensinamentos detidos pelos jesuítas. Muitos colégios foram construídos desde o sul até o norte da colônia portuguesa. Autoridades do conhecimento histórico expuseram que Tomé de Souza, além de contribuir com a presença dos jesuítas, deu um grande incentivo à agricultura e à pecuária, organizando expedições que saíram mata dentro na expectativa de acharem metais preciosos. Talvez cansado por esta primeira etapa da governabilidade do Brasil, pediu ao reino português para ser exonerado, sendo substituído então por Duarte da Costa, membro do Conselho Real, que desembarcou em São Salvador em 1553, trazendo uma comitiva de aproximadamente 250 pessoas, e entre elas o noviço padre José de Anchieta. A povoação da vila de São Paulo de Piratininga ocorreu em 25 de janeiro de 1554, com a construção de um colégio fundado pelos jesuítas. O que se tem na história é que durante o governo de Duarte da Costa, em 1555, o francês Nicolas Durand de Villers-Cayon, depois de uma anterior visita secreta à região, hoje Cabo Frio, instalou-se na ilha que hoje leva o seu nome, dentro da Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro, com aproximadamente 600 pessoas, fundando a colônia Franca Antártica. Em Salvador, diante dessa situação, foi pedido ao reino português a substituição do governador Duarte da Costa, que foi exonerado, retornando a Lisboa e vindo em seu lugar o português Mendes Sá, com a missão de retomar a posse para Portugal do litoral sul. Assim, os portugueses se aliaram a um grupo indígena e, com o auxílio deles, destruíram a colônia francesa em 1560. A expulsão definitiva dos franceses ocorreu em 1567, e esse seria o grande feito do governo de Mendes Sá. Entretanto, o seu sobrinho Estácio de Sá foi quem esteve à frente desse embate, instalando-se por lá com seus aliados, fundando a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565. Sendo o terceiro governador-geral, Mendes Sá, com 56 anos de idade, governou até a sua morte, em 1572, aos 72 anos, sendo substituído por Luís de Brito e Almeida. Bem, a partir de 1580, Portugal passou a ser domínio de Castela. Para saber como isso aconteceu, será descrita essa passagem com alguns detalhes para que haja o entendimento de como isso ocorreu. Analistas da história daquele tempo relataram que desde a morte do rei Dom Manuel I, em 1521, seu filho Dom João III se tornou rei de Portugal, morrendo em 1557. Seu herdeiro seria Dom João Manuel, mas ele morreu em 1554, deixando como herdeiro ao trono português o seu filho, o príncipe Dom Sebastião, que se tornou rei com 3 anos de idade. A sua avó Catarina da Áustria foi a regente de Portugal de 1557 até 1562, passando a regência para o irmão do finado Dom João III, o cardeal Dom Henrique I, de 1562 a 1568. Nesse mesmo ano, Dom Sebastião I assumiu o trono português com 15 anos de idade, mas morreu em 1578 com 24 anos, quando se encontrava na Batalha de Alcácer Quibir, em Marrocos, ficando desaparecido. Não teve herdeiros. Nesse caso, o cardeal Dom Henrique I, tio-avô de Dom Sebastião, assumiu de novo o trono, vindo a morrer em 1580, com 68 anos de idade. Mas ele também não teve herdeiros. Dessa forma, Dom Filipe II, rei de Castela, reclamou a sucessão portuguesa porque era viúvo de Maria Manuela, filha do falecido Dom João III, rei de Portugal.
Isso acabou em uma guerra pela sucessão do trono português, com a vitória do rei de Castela, que passou a acumular o título de rei de Portugal, como Filipe I, e assim se tornou a União Ibérica, resultado da união dinástica entre as monarquias de Portugal e de Castela. Na verdade, enquanto Portugal estava no domínio espanhol, em 1612, o francês Daniel de La Touche estabeleceu-se com um grupo de franceses numa ilha onde fundaram um forte denominado de Saint-Louis, em homenagem ao soberano Luís XIII de França, fundando a atual cidade de São Luís. Também durante a União Ibérica, houve a invasão holandesa à capitania de Pernambuco em 1630, chefiada por João Maurício de Nassau. Em 1654, o povo se rebelou contra o governo num movimento que já vinha acontecendo há alguns anos, chamado Insurreição Pernambucana, restaurando a capitania para o Brasil. Analistas da literatura histórica relataram que 2 anos depois da morte de Mendes Sá, houve no Brasil uma divisão em 2 governos gerais, um na Bahia e outro no Rio de Janeiro, que duraram 4 anos. No início da União Ibérica, houve uma junta governativa na Bahia que durou 1 ano e outra em 1587 com duração de 5 anos. De 1609 a 1611 e de 1617 a 1621, ocorreu novamente uma divisão em 2 governos gerais na Bahia e no Rio de Janeiro. Fora isto, a colônia portuguesa foi comandada por mais 10 períodos durante o domínio de Castela por governos gerais. O português Manuel Teles Barreto foi o primeiro governador-geral desse período, depois de uma junta governativa, e, entre outros, Matias de Albuquerque, conde de Alegrete, oriundo também de Portugal, governou entre 1624 e 1625. Historiadores avalizaram que, em 1640, os conflitos que já vinham acontecendo entre Portugal e Castela se agravaram, sendo restabelecida a autoridade portuguesa sobre a parte dos territórios perdidos do reino português com uma nova dinastia, a dos Bragança. Assim assumiu o trono português Dom João IV. Entretanto, os territórios obtidos na América do Sul não foram devolvidos, ficando o Brasil com uma área territorial maior, expandindo-se para o sul até a região do Rio da Prata e a oeste, comportando uma vasta região. Na época, o governador-geral do Brasil era o administrador português Jorge de Mascarenhas, Marquês de Montalvão. Segundo analistas da literatura contemporânea, a partir das capitanias, principalmente de São Vicente, houve um estímulo à organização de expedições pelo interior da colônia, conhecidos como entradas, por ser financiadas pela coroa portuguesa, tendo como ponto de partida o litoral. Após a União Ibérica, já no século XVII, essas excursões passaram a ser feitas além da linha do Tratado de Tordesilhas, conhecidas como bandeiras. Elas tiveram o objetivo da busca de pedras ou metais preciosos, como ouro, prata e diamante, a captura de índios para serem vendidos ao trabalho escravo, e por conta dos seus propósitos, muitas delas se constituíram como verdadeiras expedições de apressamento no combate a índios e negros. Com isso, houve uma ampliação dos domínios portugueses na América depois da dissolução da União Ibérica. Entre os bandeirantes mais conhecidos estavam o português Antônio Raposo Tavares, que expandiu as fronteiras brasileiras às custas dos domínios espanhóis, o paulista Domingos Jorge Velho, que combateu e caçou índios, sendo responsável pela destruição de vários aldeamentos, o paulista Fernão Dias Pais Leme, que esteve à frente da bandeira das Esmeraldas, juntamente com o paulista Manuel Borba Gato, o paulista Bartolomeu Bueno da Silva, que foi um sertanista bandeirante e um explorador de pedras e metais preciosos, entre outros expedicionários bandeirantes. A história daquele tempo mostra que as expedições feitas pelos bandeirantes foram responsáveis pelas riquezas da colônia portuguesa. Eles foram verdadeiros desbravadores do interior do Brasil, ampliadores de limites territoriais e incansáveis expedicionários na busca por pedras e metais preciosos.
No entanto, é importante ressaltar que, apesar das proezas como exploradores de riquezas e conquistas de novos territórios para a colônia portuguesa, não pode ser esquecido o lado negativo pela responsabilidade na captura de índios para vendê-los como escravos, assim como o combate a estes pela destruição de vários aldeamentos indígenas. Acadêmicos da historiografia escreveram que durante os 2 primeiros séculos da colonização brasileira, a atividade econômica encontrava-se relacionada principalmente a um modelo de organização econômica que se destacava por aspectos como o latifúndio, a monocultura, a mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. De acordo com especialistas da história da época, o pau-brasil começou a ser explorado nos primeiros anos do período pré-colonial, sendo exportada intensa quantidade de madeira até o século XIX, não dando tempo de renovação. A recuperação só aconteceu em meados do século XX, mas em quantidade menor. A história mostra também que o ciclo da cana-de-açúcar na colônia portuguesa teve início na época em que foram criadas as capitanias hereditárias. Assim, gradualmente, os colonos e os índios foram se desenvolvendo nessa cultura, estando o Brasil como o maior exportador desse produto no mundo ocidental durante os séculos XVI e XVII. A área em que se deu o maior plantio foi na faixa litorânea da região Nordeste, entre o Recôncavo Baiano e o Rio Grande do Sul. Para sustentar a produção de cana-de-açúcar, não demorou muito para que os portugueses começassem a importar africanos capturados entre tribos das feitorias europeias na África, transportando-os em navios negreiros em péssimas condições de asseio e saúde para serem comercializados como escravos e serem obrigados a trabalhar nas plantações e casas dos colonizadores. Na verdade, Portugal já tinha experiência no cultivo da cana desde o meado do século XV. As primeiras mudas foram trazidas da Ilha da Madeira na expedição de Martim Afonso de Souza, 2 anos antes da fundação do primeiro núcleo de povoamento do Brasil, a Vila de São Vicente, em 1532. Autoridades do conhecimento histórico daquele tempo cronometraram que Dom João IV, rei de Portugal, foi então o restaurador da coroa portuguesa em dezembro de 1640, morrendo em 1656. Em 1641, o Brasil passou a ser governado por uma junta governativa provisória e durante o seu reinado tiveram mais 4 governadores gerais, entre eles Antônio Teles da Silva, um nobre militar e administrador que governou entre 1642 a 1647. Com a morte de Dom João IV, seu filho Dom Afonso VI foi aclamado rei de Portugal com apenas 13 anos de idade, governando até a sua morte, em 1683. Em sua gestão, tiveram 6 governadores gerais no Brasil, sendo que de 1663 a 1667, o português militar e administrador Vasco de Mascarenhas, conde de Óbidos, foi nomeado vice-rei do Brasil e de 1675 a 1678, a colônia portuguesa foi governada por uma junta governativa provisória e o último governador-geral deste reinado foi o português administrador Antônio de Souza Menezes. Segundo a história, Dom Afonso VI não teve filhos. Com isso, seu sucessor foi o seu irmão mais novo, Dom Pedro II de Portugal. O seu reinado durou 23 anos, morrendo em 1706. Na sua regência no Brasil, tiveram 7 governadores gerais e uma junta administrativa de 1688 a 1690. Um dos governadores foi o administrador lisboeta João de Lancastre, Duque de Aveiro, e o último deste período foi o alferes mor do reino o português Luís César de Menezes. Na sucessão de Pedro II de Portugal, foi aclamado rei o seu filho Dom João V, magnânimo, que governou até 1750. Em seu reinado, houve na colônia portuguesa 4 governadores gerais, 4 vice-reis e uma junta governativa provisória. Entre os governadores estavam o administrador português Sancho de Faro de Souza, conde de Vemieiro, e um dos vice-reis foi o conde de Sabugosa, Vasco Fernandes César de Menezes.
Indubitavelmente, o reinado de Dom João V foi marcado pela descoberta de ouro numa remota região do interior do Brasil. Isso ocorreu em 1697, antes dele se tornar rei de Portugal. Na verdade, a mineração no Brasil colonial ocorreu pelo processo de desbravamento do interior da colônia feita pelos bandeirantes. Assim, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas da capitania de São Vicente, onde hoje se localiza o estado de Minas Gerais. Com isso, ocorreu a ocupação do Vale do Ouro Preto. Pesquisadores da história daquele tempo perceberam que o ouro começou a chegar em Portugal antes do final dessa década. Assim, por essa época, o Brasil entrava no chamado ciclo do ouro, e a exploração desse valioso minério motivaria os conflitos na região, hoje Minas Gerais, conhecidos como a Guerra dos Emboadas. Na verdade, a exploração do ouro desencadeou uma migração portuguesa de grande escala e de pessoas de outras regiões da colônia. Assim, um número expressivo de aventureiros vieram em direção ao território à procura de enriquecimento. Com isso, a densidade populacional foi intensificada nessa região. A história mostra que uma das primeiras resoluções tomadas pela coroa portuguesa foi estipular a porcentagem do tributo da riqueza obtida em cada jazida em 1/5 do valor, ou seja, 20%. Entretanto, isso não deu certo, porque esse sistema mostrou-se muito vulnerável e, com isso, possibilidades de fraudes nesse contexto. Foram criadas casas de fundição para que todo o ouro extraído fosse transformado em barras. Com isso, era separada a 1/5 parte em barras de ouro e remetidas para a coroa. Na realidade, durante o reinado de Dom João V, a população do Brasil se multiplicou, talvez em 4 vezes, por causa da atração pelo ouro. Ao mesmo tempo, as fronteiras territoriais, após as primeiras experiências pioneiras dos bandeirantes, algumas décadas antes, foram estendidas para o Ocidente, sendo ampliadas principalmente no que hoje é a Amazônia. Depois da morte de Dom João V, assumiu o trono seu filho Dom José I em 1750, reinando por 14 anos, até ser declarado inapto, devido ao acometimento de deficiência mental. Sua esposa, Dona Mariana Vitória da Espanha, foi proclamada regente até a morte dele em 1777. Especialistas da história da época relataram que durante o reinado de Dom José I, o Brasil foi governado por 6 vice-reinos, entre eles o conde da Cunha, Antônio Álvares da Cunha, que foi também capitão-general de mar e terra do Brasil, quando da transferência da capital da Bahia para o Rio de Janeiro em 1763. Houveram também 2 períodos governados por juntas governativas provisórias. É importante também se falar de uma personalidade que no período em que Dom José era rei de Portugal foi uma figura marcante no governo. Trata-se de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Em 1755, ele já era secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino, cargo homólogo ao de primeiro-ministro nos parlamentos monárquicos atuais. A seu tempo, governou com mão de ferro, fazendo prevalecer a lei a todas as classes, desde os mais pobres até a alta nobreza. Uma de suas ordenações foi a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil em 1759. Ele discordava do modelo empregado pelos jesuítas por se contrapor aos interesses de Portugal. Assim, mais de 600 jesuítas retornaram a Lisboa. Começava então uma perseguição com o confisco de bens como móveis e utensílios, até edificações pertencentes à companhia, que só terminou depois que o reino português se instalou no Brasil com Dom João VI, 50 anos depois. 4 anos depois, Marquês de Pombal mudou a sede do Governo Geral do Brasil, de Salvador, da Bahia, para o Rio de Janeiro. Essa ação foi determinada porque havia um crescimento econômico função da exploração do ouro em Vila Rica, que sinalizava o deslocamento da capital da região Nordeste para o Centro-Sul. Em sua época, eclodiram na capitania de Minas Gerais várias inconfidências em locais isolados. Eram revoltas contra a opressão do governo português, especialmente em relação à cobrança alta de impostos sobre o ouro.
Buscavam também a independência daqueles locais. Com isso, a coroa portuguesa intensificou o controle fiscal sobre o Brasil, proibindo atividades fabris e artesanais, taxando severamente os produtos vindos da metrópole. Cronistas da temática histórica avalizaram que, com a morte do rei Dom José I, assumiu o trono sua filha Dona Maria I, com 42 anos de idade, sendo a primogênita das 4 filhas, sem que houvesse um herdeiro homem. Seu reinado foi de grande atividade legislativa, comercial e diplomática, com grande desenvolvimento no comércio, na cultura e nas ciências. Uma das primeiras coisas que fez em seu reinado foi demitir o Marquês de Pombal, a quem tinha verdadeira aversão por não lhe perdoar a maneira brutal como tratava de certos processos. Ele morreu em 1782, com 82 anos de idade. A história tem em sua memória também que no reinado de Dona Maria I, o Brasil foi governado por 3 vice-reis, entre eles o conde de Figueiró, Luís de Vasconcelos e Souza. Na capitania de Minas Gerais, em 1783, foi nomeado para governador Luís da Cunha Menezes, reputado pela sua arbitrariedade e violência. Denunciado, foi substituído por Luís Antônio Furtado, conde de Barbacena. Na verdade, até 1766, a produção do ouro sempre tinha sido atingida, mas por motivos de esgotamento de algumas jazidas, os mineiros não estavam conseguindo pagar o tributo que foi se acumulando ano a ano. Assim, por volta de 1788, começava a se falar na cobrança desses tributos, o que levaria muitos mineiros à falência. Estes acontecimentos atingiram com relevância a classe mais abastada das capitanias de Minas Gerais, em especial em Vila Rica, e entre esses destacavam-se alguns contratadores. A conjuração, como foi chamada, pretendia eliminar a dominação portuguesa da capitania de Minas Gerais, estabelecendo um país independente e, na verdade, não havia a intenção da independência de todo o território brasileiro. O resultado desse movimento foi a condenação e morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 21 de abril de 1789. De acordo com a historiografia, em 1792, o filho de Dona Maria I, Dom João, ficou como regente do reino português provisoriamente porque sua mãe vinha sofrendo de crescentes sinais de deficiência mental, como tal aconteceu com seu pai Dom José I. Em 1799, o estado dela se agravou, talvez por uma depressão crônica, permitindo que definitivamente seu filho assumisse como príncipe regente. Após a sua morte, em 1816, Dom João VI tornou-se rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Indubitavelmente, Dom João VI não esperava vir a ser rei, já que o herdeiro do trono seria o seu irmão primogênito, Dom José, mas ele morreu com 27 anos de idade, não tendo filhos. Com isso, houve certa ingerência para lidar com os assuntos entre as nações mais poderosas, a França, a Espanha e a Inglaterra. A história relata que na época havia a intenção de Napoleão Bonaparte, imperador da França, impor um bloqueio continental a toda a Europa. Ao recusar-se dessa imposição, em 1807, Dom João VI foi notificado de que o exército franco-espanhol já se encontrava em território português. Não houve alternativa. O príncipe regente foi obrigado a fugir de Portugal e se transferir com toda a sua corte para o Brasil, aportando no Rio de Janeiro em março de 1808. Desde que se tinha tornado regente em 1792 até a sua transferência, o território brasileiro foi governado por 3 vice-reis. Marquês de Aguiar, Fernando José de Castro, governou entre 1801 e 1806. E o último a governar, até a sua chegada no Brasil, foi o conde Marcos Noronha e Brito. A partir daí, a colônia portuguesa não precisou mais de governadores gerais. Segundo analistas da historiografia, em 1815, Napoleão foi derrubado do poder e, com isso, os embaixadores das grandes potências europeias começaram a se reunir. No entanto, houve uma movimentação inglesa contrária aos interesses de Portugal. Dom João VI foi aconselhado a permanecer no Brasil e assim foi efetivada a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820, ocorreu uma rebelião em Portugal que ficou conhecida como a Revolução Liberal do Porto.
Com isso, os militares portugueses formaram um governo provisório, suplantando a regência do Reino de Portugal, que Dom João havia nomeado durante a sua estadia no Brasil. Depois de muitos conflitos, em 1821, Dom João VI e sua família finalmente cederam à pressão das cortes portuguesas, partindo para Portugal. Nomeou seu filho Dom Pedro como regente do Brasil, ficando ele e sua esposa Leopoldina no território brasileiro. Cronistas da matéria histórica avalizaram que, como as cortes portuguesas continuavam com o propósito de fazer o território brasileiro voltar à condição de colônia, em setembro de 1822, Dom Pedro, coadjuvado por Leopoldina e José Bonifácio, fizeram a independência do Brasil. Com isso, o Brasil deixou de ser reino português, havendo a coroação de Dom Pedro I e o congraçamento como imperador constitucional do Brasil. A imperatriz Dona Maria Leopoldina, sua consorte, representou um papel testemunhal ao lado do marido. Naquele momento, estabelecia-se a fundação do Império do Brasil. Esta é a história da colonização e do Reino do Brasil feita por Portugal, que durou 322 anos, menos o tempo colonizado por Castela, hoje Espanha, que foi de 1580 a 1640, voltando ao domínio português. A primeira capital do Brasil foi Salvador, fundada em 1549, sendo transferida para o Rio de Janeiro em 1763, tendo durado 214 anos. Em 1960, houve a transferência da capital para Brasília até os dias de hoje. No Rio, a duração foi de 197 anos. O Império do Brasil ocorreu no período de 1822 a 1889, durando 67 anos, e a partir daí, o país se tornou uma república federativa. Bom, pesquisei e consegui trazer para vocês o que ocorreu no Brasil antes do Império. O assunto é de grande conhecimento histórico, não encontrado com tantos detalhes de forma resumida. Isso dá a todos informações interessantes que faz com que, em pouco tempo, se tenha a ideia do que aconteceu nesse período. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo do vídeo, deem a sua opinião a respeito. No final, inscrevam-se no canal. Com isso, terão acesso a outros vídeos. Compartilhem com outras pessoas para que elas vejam também essa história. Muita paz!